Sejam todos muito bem-vindos a essa série de aulas de Masterclass, onde eu vou falar para vocês o caminho para você fazer o seu primeiro trade. Mas se você já é trade, eu vou compartilhar com vocês dicas valiosas e super assertivas de como você pode usar uma técnica simples para obter resultados todos os dias. Eu sou a Ariane, eu sou trader e sou da XP. Se você ainda não tem a sua conta para você começar a fazer logo os seus primeiros trades, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você já opera, mas não opera pela XP, se eu fosse você, eu abria a sua conta agora para não perder as novidades que estão por vir. Bom, vamos começar hoje a nossa primeira Masterclass. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o alfabeto do mercado e sobre barras elefantes, que é a base do que eu uso todos os dias para conseguir ser assertiva e ganhar dinheiro nas minhas operações. Bom, se você conhece um pouquinho de análise gráfica, ou se você já viu alguma tela de alguém que trabalha no mercado financeiro que tem um monte de barrinhas assim, verde e vermelha, eu vou contar para você hoje como interpretar elas. Bom, primeiramente, quando a gente tem uma barrinha verde, significa que a gente teve lá um aumento, no preço. O que você quer dizer? Quer dizer que a gente tem o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima que chegou e a mínima. Ou seja, aquela barrinha fica oscilando. O que é isso? Existe gente comprando, gente vendendo, e com base nisso de compra-vende, a gente tem uma oscilação do preço, que é representado por essa barra que é chamada de candlestick, tá? O que acontece? Quando a barra ela fecha na cor verde, significa que a gente comprou de repente a R$5, por suposição, e que houve um aumento no preço, ou seja, subiu. Quando o preço de um ativo sobe, significa que a gente tem muita demanda, ou seja, muita gente querendo comprar aquilo. Quando a barrinha fecha vermelha, é o contrário. Significa que custava 10 e que o preço foi caindo até fechar em 5. Quer ver como você já fez uma operação na sua vida, um trade? Você nunca comprou nada num valor e depois o valor disso subiu? Ok, você fez um trade porque houve uma valorização daquilo que você comprou. Ou de repente, se você comprou alguma coisa que você está aí parado na sua casa e você não usa, mas que pode ser útil para uma outra pessoa, você já nunca vendeu mais barato? Então seja bem-vindo. É isso que a gente faz no mercado financeiro todos os dias. Bom, quando a gente fala de candles, tá? Existe um alfabeto do mercado, que são 13 barras, ou seja, não tem nada diferente disso. Quando a gente fala em trade, a gente tem lá uma infinidade, de barrinhas verdes e vermelhas na nossa tela, onde a gente interpreta isso para tomar a decisão e para avaliar se o preço tem probabilidade de subir ou de cair. Então o mercado só tem esses 13 tipos de barra, que eu chamo na verdade de o alfabeto porque é como o mercado usa para se comunicar, é a linguagem que ele utiliza, que são as barras, para dizer para a gente se tem chance de subir ou de cair. Então, o que muda, A gente tem os tipos de barras, o que vai mudar? O tamanho, ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, que é o que a gente chama de volatilidade, e a localização de onde está. Então, essas são as 3 variáveis, mas os tipos de barra são apenas essas 13, e é sobre elas que eu quero falar com vocês. Como que eu identifico, uma barra que tem mais força? Por quê? Quando eu identifico para onde tem mais força, é onde existe maior probabilidade do preço ir. Então, por exemplo, se eu comprei uma coisa que custa R$5 e eu quero tentar vender mais caro e lucrar com a diferença, tá? Que aí é o meu lucro, o que eu faço? Eu vou avaliar a barra. Então, por exemplo, se eu tenho essa barra aqui, significa o quê? Ela aqui estava 5, ela foi a 10. Como subiu muito o preço, como ela tem bastante corpo e ela teve uma grande modificação no preço, significa que a força que está levando o preço, que está fazendo ele subir, é muito mais potente. Com isso, eu tenho o quê? Mais probabilidade de continuar a ver um aumento desse preço. Então isso é uma coisa muito importante. Por isso que ela é a barra de maior força dos compradores, que quer dizer o quê? Compradores é quem está tentando fazer o preço subir.
Vendedores é quem está tentando fazer o preço cair. Então, essa é a barra mais forte dos compradores e aqui dos vendedores. Essa é a segunda barra mais forte. Por quê? No momento em que o mercado está oscilando, aonde eu tenho esse pavio, porque o candle ele é composto de corpo, que é a parte colorida, e do pavio. Onde eu tenho esse pavio aqui, o que acontece? Significa que o mercado desceu até aqui, então ele abriu, os vendedores fizeram o preço cair, eles não conseguiram manter o preço lá embaixo, porque a força dos compradores foi maior e devolveu tudo que desceu. E aí ainda fechou acima. Então, como anulou toda a força dos vendedores, significa que a força dominante é dos compradores e que há grande chance da gente ver o preço continuar a subir. E aqui a mesma coisa para o time vendedor, porque o objetivo de cada um deles é dos compradores fazer o preço do ativo subir e dos vendedores fazer o preço cair. E aí a gente fica nessa batalha, né, tentando ver se o preço sobe, se o preço cai. E aí a gente tem o quê? A foto do instante, de quem tem a maior força. E isso a gente olha através dos candles, que são essas barras. Quando eu tenho essa barra aqui, que é a segunda de maior força dos vendedores, significa o quê? Que o time comprador tentou fazer o preço subir, porque no momento em que ele está se formando, né, o candle, isso subiu. E aí o que aconteceu? Entrou uma força de venda que anulou toda a força do time comprador e fechou abaixo, tá? Dando aí grandes chances da gente ver de que o preço continue a cair. Então, esses são os candles de maior potência que eu tenho ali no mercado. Depois, a gente tem outros tipos de barras, que dependendo do tamanho e da localização, também vão ajudar a gente na interpretação. Aí a gente tem um candle neutro, que significa o quê? Ele tem corpo, ele tem pavio, só que ele não tem a força como esse candle, por exemplo, de fazer o preço sair daqui e ter uma grande mudança de patamar, ou seja, de sair de 5 e para 10 e para 20. É como se ele abrisse a 2 e fechasse a 4. Ou seja, como ele não teve força de causar uma grande mudança no preço, ele acaba sendo um candle neutro. Da mesma forma que essa barra é a neutra, por quê? Porque aqui o preço não mudou muito. De 2 para 2,20 não muda muita coisa, muda muito pouco. Ou seja, esses candles não permitem que a gente avalie quem é a força dominante. Se eu não consigo identificar quem que é a força dominante, eu acabo não conseguindo olhar para onde tem maior probabilidade do preço se movimentar. Por quê? Eu quero encontrar quais são as barras de maior força, porque elas dizem para mim que tem grande chance do preço dar continuidade naquela direção. Aqui, por exemplo, é a barra menos compradora. Por quê? Porque aqui, o que acontece? Como aqui eu tenho, aqui o pavio é para baixo, aqui o pavio é para cima. Qual é a diferença? A diferença é que isso daqui já foi igual à primeira barra. O que você quer dizer com isso? Abriu aqui e subiu até lá em cima, que é onde está o pavio. Então, no momento de formação, foi uma barra verde, mas não teve força de manter o preço aqui em cima. Como não conseguiu manter o preço aqui em cima? Por quê? Porque o time de venda empurrou para baixo e fez fechar aqui. Como não conseguiu manter o preço a patamares elevados, isso indica que a força de venda tem certa relevância e que a força de compra não é dominante. Por isso que ela é a barra menos compradora, porque não teve capacidade de subir com o preço, mas não teve capacidade de manter o preço lá em cima. Então essas barras aqui representam o time dos compradores e o dos vendedores, quando eu vou fazer a avaliação dessas barras, é a mesma coisa, só que é vermelho. Por quê? Porque na verdade o preço está caindo, mas a interpretação é a mesma. Essas são as 10 barras coloridas que eu tenho no gráfico. Não tem nada que eu não, que seja diferente. O que vai variar é o tamanho delas e a localização de onde elas se formam. Aí eu tenho 3 barras, muito particulares, que são essas aqui. Essas barras, elas fecham sem cor.
ela fecha ali, né, de cor preta. Por quê? Significa que o preço abriu e fechou no mesmo valor. Então aqui representa literalmente um empate. Por quê? Aqui tentou subir, tentou cair e no fim abriu e fechou no mesmo preço. Essa barra aqui, né, diz que os compradores dominam, porque ela é muito parecida com essa aqui, segunda, que é de quando os compradores têm maior força. Por quê? Isso aqui indica que o time vendedor tentou empurrar para baixo e o time comprador anulou essa força e fez subir, anulando essa força aqui. Só que abriu e fechou no mesmo preço. Essa aqui não, essa aqui ainda conseguiu fechar um pouco acima, conseguiu subir um pouco com o preço. Só que essa daqui indica o quê? Que a força compradora é dominante. Assim como essa indica que a força vendedora foi dominante. Por quê? Porque o que o verde subiu, o vermelho fez descer, fechando no mesmo preço que abriu, tá? Então, essas são as 13 barras que eu tenho no gráfico. Eu nunca vou ver nada diferente disso. Aí, como essas barras, elas são as mais potentes, ela é a mais compradora e essa é a mais vendedora, e eu tenho grandes chances de ver o preço continuar a movimentação para cima ou continuar a movimentação para baixo, elas são a base do meu operacional. Se as pessoas me perguntarem, Ariane, o que você opera todos os dias? Essas barras grandes, elas são chamadas de barras elefantes. Então significa que tem grande chance de eu ver o preço indo em determinada direção. Como eu vou saber qual barra é uma barra elefante? Simples, elas são as barras grandes. Quanto maior essa barra e pouco pavio, pode ter um pouquinho de pavio, Ari? Pode. Quanto mais grande for, então as barras elefantes são as que saltam aos olhos. Maior a chance de eu ver a movimentação naquela direção. E por que essas barras elas têm, né, essa probabilidade tão grande de movimentar o preço em determinada direção? Porque não é fácil produzir uma barra dessa. É onde os big players estão mostrando onde eles estão se posicionando. Então, existem bilhões em negociação para criar uma barra dessa. Então, são muitas pessoas comprando ao mesmo tempo, levando o patamar do preço para cima. Então, essa é a barra que eu uso para operar todos os dias. Quando eu tenho uma verde, eu espero ver movimentação de preço para cima. E quando eu tenho uma vermelha, eu espero ver movimentação de preço para baixo. Então, as barras elefantes são as maiores barras que eu tenho no gráfico. Eu não tenho dúvida. Quando eu olho, né, elas saltam aos olhos. Então, essas barras, elas são bem importantes. Eu vou colocar aqui um exemplo, né, do que aconteceu no mercado. Então, olha só. Aqui eu tive uma barra elefante. Aí, ok, se você entrou aqui, não existe grande chance de eu ver a movimentação do preço para cima. Só que o preço ele não vai de uma vez. O mercado ele não sobe e não cai em linha reta. O que aconteceu? O preço voltou e depois ele subiu novamente, elevando a patamares mais altos. Então, sei lá, se você comprou aqui a 20, ele chegou lá a 50, tá? Então, isso é a barra elefante. Você não precisa procurar elas no gráfico. Quando você vê uma, não existe dúvida. Elas são barras imensas, grandes, tá? E como que eu sei o que é grande? Olhando aqui para as barras anteriores, você percebe que elas têm um certo tamanho. Olha como essa daqui, ela é muito maior. Então você não tem dúvidas, ela é aquilo que salta aos olhos. Aí vem muito a pergunta, mas quantos pontos tem a barra elefante? Qual o tamanho, né, quando a gente fala de mercado? Não existe um tamanho em quantidade de pontos. Por quê? A volatilidade muda todos os dias. Então tem dias que essa barra ela vai ter 200 pontos, tem dia que ela tem 100 pontos. Isso depende da volatilidade do dia. O que eu tenho que saber é uma barra grande que quando eu bato o olho não há dúvidas. Aí a gente tem aqui, né, barra elefante bull. Então quando a gente vai procurar barras elefantes, isso daqui é uma barra elefante, isso daqui é uma barra elefante, isso é uma barra elefante, isso daqui, você não tem dúvidas, tá? Literalmente você vai olhar e vai saber que são as maiores barras e quanto mais parte colorida, que é o corpo, melhor. Aqui, por exemplo, a gente tem barras elefantes,
né, outros exemplos de barras elefantes, né, aqui, de compra. Essa, tá vendo? Essa. Ah, e o preço voltou, mas depois ele voltou a subir aqui, fechando a patamares mais elevados. Aqui eu tenho barras elefantes, agora ao contrário, barras de venda, barras vermelhas. Por quê? Eu estou esperando que o preço caia. Aqui, por exemplo, é uma barra que, né, foi produzida, então você vai vender aqui, você vai vender caro e comprar barato. A gente sempre lucra com a diferença. E todas as vezes que eu vejo uma barra elefante, ó, de novo, eu não preciso procurar elas. Elas são as maiores barras que eu tenho ali no gráfico, tá bom? Então isso são barras de venda. Aqui temos novamente exemplos de barras de venda. Aqui, por exemplo, outra barra. Todas essas barras são barras elefantes de venda, onde eu espero que o preço vá para baixo, tá? Então aqui nós temos mais exemplos. Aí a gente precisa entender agora, ok, existem vários tipos de barras elefantes. Qual delas eu vou entrar? Qualquer uma? Não, não é qualquer uma, porque você vai falar para mim, e se eu entrar nessa barra aqui esperando que o preço vá para baixo? Ele não foi para baixo, ele subiu. Então, agora a gente vai aprender, né, sobre os tipos de barras elefantes. Então, nós aprendemos a identificar que as barras elefantes são as maiores que eu vejo ali no gráfico. E aí, agora, vamos entender em qual barra eu devo entrar, quais são as chances, qual é a melhor que eu vou tomar ali decisão para ver o preço ter mais chances, ou seja, maiores probabilidades de ir na direção que eu espero. Então aqui, por exemplo, barra elefante de ignição ou de exaustão. Quando eu vou começar uma operação, um trade, eu sempre estou procurando a primeira barra elefante. Por quê? Essa barra elefante que dá ignição ao movimento, que é a primeira que se formou, ela tem mais de 80% de chance de continuar a produzir movimentação para cima, ou seja, do preço continuar a subir. Quando o preço já andou, quando já houve uma movimentação para cima e eu tenho outra produção de barra elefante, aqui no final, essa barra elefante, ela simboliza para mim a exaustão do movimento, ou seja, que o movimento já acabou ou está prestes a acabar. Então aqui, por exemplo, a gente vê, aqui eu tenho uma barra elefante de ignição, que é essa daqui. Então essa barra é a que eu estou procurando para fazer as entradas no meu trade. Então essa barra é a que tem mais de 80% de chance, de probabilidade de produzir movimentação para cima, tá? Aí essa barra da ignição. Quando eu tenho barras elefantes no meio, quanto mais eu espero para entrar, maior a chance, né, do movimento estar acabando. Ou seja, é muito importante que eu entre nessa barra aqui da ignição, tá? Porque é ela que tem grande probabilidade. Ah, eu posso entrar nessa? Sim. Só que quanto mais barras elefantes são produzidas no meio do caminho, mais a probabilidade cai. Essa tem mais de 80%. Essa daqui já cai para 70%, essa daqui já cai para 60%, essa já cai para 50%. E aqui vai caindo a probabilidade e depois que o preço já andou, ou seja, aqui você entrou. Depois que o preço subiu, quando eu começo a ter barras elefantes depois disso, elas vão simbolizar a exaustão, ou seja, um possível final da movimentação que eu tenho, tá? Aqui, outro exemplo de barra elefante de ignição. Aqui eu tenho essa barra que é o quê? Ignição do meu movimento. E aí, aqui eu tenho outra barra. Essa barra é a que tem mais de 80% de chance de dar continuidade à movimentação. Essa daqui também tem uma alta probabilidade. Só que aí a probabilidade já diminuiu, por exemplo, para 60%. Essa daqui já está simbolizando o quê? Já houve uma movimentação, o preço já subiu. Então ela está dizendo que pode estar chegando ao final a movimentação. E aí, a gente tem então, no final, aquilo que eu comentei com vocês, que são as barras de exaustão. Como que eu posso reconhecer o final da movimentação de um preço? Então aqui, por exemplo,
Quando eu tenho barras elefantes depois que houve uma movimentação, essa barra elefante ela não serve para eu entrar, porque aqui tem qualidade, é aquela que dá no início do movimento, lembra? Que é a de ignição. Aqui eu não tive barra de ignição e o preço já andou. Eu vou entrar aqui? Eu vou entrar aqui? Não, a gente não costuma entrar nas barras que surgem no meio do caminho. A gente entra naquela que foi produzida no início, por exemplo. Essa daqui, quando eu tenho no final, ela simboliza a exaustão. Uma dica para vocês reconhecerem é quando eu tenho esse aumento de volume. Quando eu tenho esse pico de volume no final de uma movimentação com uma barra elefante, isso simboliza a exaustão do meu movimento, ou seja, que ele chegou ao fim ou que ele está muito próximo do final, tá? Então isso indica o quê? Se de repente eu entrei no trade, que pode estar na hora de sair do trade. Aqui eu tenho mais um exemplo de barra de exaustão. Repara, aqui ó, eu tive de novo uma movimentação que já aconteceu e aí aqui eu tenho uma barra elefante após já ter ocorrido essa movimentação. Olha o aumento expressivo aqui, né, do volume. Esse aumento está indicando o quê? Que a movimentação chegou no final. Então essas barras elefantes, elas estão me dizendo para sair do trade, né, e não entrar. Aqui eu entro, é só a barra de ignição. Elas é quem são boas, né, simbolizam ali boas barras para que eu entre numa operação. Aqui a gente tem outro exemplo de uma barra de exaustão. Então o que acontece aqui? Aqui eu tive uma barra de ignição, que foi essa daqui, tá vendo? Aqui eu tô no início do movimento, ele não andou muito. Então aqui serve para eu fazer o quê? Vender e aqui o meu stop. Aí começou a cair, como esperado, essas barras elefantes, elas têm grande chance de produzir o quê? Uma queda nos preços. O preço foi caindo. Quando a movimentação aconteceu e começou a gerar barras elefantes, o que acontece com picos de volume indica o quê? Que aqui eu estou muito próxima do final da movimentação, ou que realmente é o final da movimentação. Então essas são dicas muito bacanas para você aí que quer começar a fazer os seus primeiros trades. Mais um exemplo aqui. Então olha só, a barra que iniciou a movimentação, foram tendo mais barras elefantes, mais barras, até que chega uma hora quando eu tive, né, aqui um movimento expressivo do preço para baixo, ele começa a produzir barras elefantes com pico de volume. Olha só, aqui eu tive barras, só que eu não tive pico de volume. Quando ele faz isso, existe o quê? A chance de que o preço, né, esteja ali, que a movimentação tenha chegado ao fim ou esteja muito próxima disso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que ela tenha sido aí com dicas muito valiosas para vocês fazerem os seus trades e que ajudem muito vocês. Então é isso, eu espero vocês na próxima aula.